a parte muito mais de teoria, eu falei para os queridos irmãos e alunos que podiam depois ler a apostila para enriquecer o conhecimento de vocês, mas nós buscamos focar na parte muito mais prática da disciplina, né? Nós vamos hoje estudar os princípios mais importantes da hermenêutica, né? Então, na aula passada, nós falamos principalmente sobre algumas regras, alguns cuidados que nós devemos ter na interpretação, como se fazer a exegese. E hoje nós vamos continuar, né, com as categorias de interpretação. Então, as 4 categorias de interpretação são categorias gerais, gramaticais, históricas e teológicas. Tá? Repetindo, categoria geral, ou gerais, né? Gramaticais, históricas e teológicas. Aqui, o escritor diz o seguinte, que é necessário que o estudante da Bíblia se familiarize com essas regras básicas de interpretação. Então, é importante que você tenha em mente essas regras, anote essas regras. É importante que vocês tenham, até mesmo para se familiarizar, essa parte mais prática das regras propriamente ditas, impressas, para que vocês possam consultar e, ao mesmo tempo, buscar praticar esses princípios aí para que vocês consigam desenvolver uma boa interpretação da palavra de Deus, evitando, assim, falhas, erros grosseiros, né, na interpretação da Bíblia. E vamos lá, primeiramente, para a categoria gerais. Quais são esses princípios gerais de interpretação? Então, tem a página da apostila. Desculpa, página 25, tá? Página 25 da apostila. As regras de interpretação se dividem em 4 categorias: gerais, gramaticais, históricas e teológicas. Todo mundo localizou aí? Posso continuar? Então, a primeira são princípios gerais de interpretação. Algumas eu já falei, me antecipei em outras aulas, mas é importante que a gente sempre reforce, né? Então, algumas coisas aqui a gente já falou, mas vamos passar, né, a falar aí novamente esses princípios gerais de interpretação. A regra número 1 diz o seguinte: trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Isso aí nós já falamos bastante, inclusive na nossa parte mais introdutória, onde eu busquei chamar a atenção dos alunos em relação a, quando for ler a palavra de Deus, a Bíblia, lembrar-se que você está lendo um livro sagrado, é um livro que tem autoridade. E isso aí é muito importante. Então, a primeira regra diz: trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Então, não pode esquecer isso. A Bíblia ela tem autoridade. Às vezes, nós vamos ler algumas coisas, alguns princípios que, aos nossos olhos, né, até, de certa forma, nos chocam, né, nos impõem algumas regras, que são regras que não são fáceis da gente colocar em prática no nosso dia a dia, como quando Jesus, por exemplo, falou que se bateu numa face a gente dá outra. Isso é fácil? Não é fácil. Definitivamente isso não é fácil. Então nós não podemos ser hipócritas de dizer que algumas coisas que a palavra de Deus nos recomenda são atitudes fáceis. Não são fáceis, né? Mas o Espírito Santo de Deus está aí realmente para nos capacitar a fazer a vontade de Deus, tá bom? A regra número 2 diz que a Bíblia é seu intérprete.
A Escritura explica melhor a Escritura. Ou seja, busque as respostas, as dúvidas que porventura venham surgir na própria Bíblia. Então, nós falamos aqui, né, na última aula, que você, de repente, lê um texto, né, e aquele texto não ficou muito claro para você. Então, é bom que você busque, né, verificar o contexto, leia todo o capítulo, né, não pega aquele texto isolado, tente verificar qual é o título daquele capítulo, a que se refere, né, o que é que o autor quis dizer com aquilo ali, qual era a, a composição social, política daquela época, ou seja, você pode consultar também o início daquele livro, verificar para quem ele estava sendo escrito, quais as características daquele local, né? Então, leia em mais de uma versão, né? Tenta ler aquele versículo em outra versão da Bíblia. Então, tudo isso nós já falamos na aula anterior e eu estou apenas reforçando que a Escritura ela se explica pela Escritura. A regra 3 diz que a fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Então, a fé na salvação e o Espírito Santo são fundamentais para que a gente tenha essa humildade, compreendermos, interpretarmos a Escritura como ela realmente é. Eu já falei em aulas anteriores que muitas vezes as heresias, o surgimento de seitas acontecem exatamente por falta de humildade do leitor. A pessoa acha que porque tem muita capacidade, né, preparo cultural, a pessoa muitas vezes acha que ela por si só, pela sua própria capacidade, ela consegue extrair coisas diferentes. De repente vê ou escuta um sermão, uma homilia de algum teólogo, de algum pastor, bispo, enfim. E aí a pessoa, não, eu não vou apenas pregar o que já outras pessoas pregaram dentro desse texto. Então a pessoa começa a querer buscar novidades. E essas novidades, elas são extremamente perigosas. A palavra de Deus, ela deve ser encarada como sendo a autoridade máxima. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos que estar na nossa mente com a fé salvadora e o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e que nos inspira a interpretarmos a palavra de Deus como ela realmente é, tá ok? A regra número 4 diz que nós devemos interpretar, tá certo? A experiência pessoal nossa, né? A experiência de cada um, à luz das Escrituras, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Isso é muito importante. Deus trabalha na vida de cada um de nós de forma diferente, né? Poxa, cada pessoa tem seus problemas, suas adversidades. O Senhor nos trata de forma personalizada, Ele nos conhece, conhece na nossa origem, a nossa essência, conhece as características de cada um de nós, e Ele trabalha de forma individual na vida de cada um. Porém, a recomendação dessa regra, número 4, é que nós não devemos, né, à medida que as experiências com Deus começam a fazer parte da nossa vida, nós não podemos deixar com que essas experiências particulares que temos, elas possam substituir a essência da palavra de Deus. Nós não podemos colocar essas nossas experiências à frente ou como sendo algo primordial para a edificação do povo de Deus através da leitura da palavra. E nós vemos isso aí, muitos exemplos, né? Pessoas que, de repente, foram curadas, né?
Deus trabalhou de maneira sobrenatural, trouxe um milagre na vida daquela pessoa, curou. E a forma como Deus criou foi, aliás, como Deus curou aquela pessoa foi algo muito particular, foi algo muito específico. E muitas vezes a pessoa pega essa experiência particular, específica, e tenta transportar para outras pessoas. E nem sempre isso dá certo. O que nós temos que interpretar e colocar como sendo uma regra de fé, de prática e de esperança para todos é aquilo que está na palavra de Deus. E vocês observem quantas vezes o Senhor Jesus fez vários milagres e de forma muito diferente. Para alguns, ele chegou e disse, olha, vai, a tua fé te salvou, a pessoa já saiu curada. Outras pessoas foram curadas no caminho, ao percorrer o caminho. Jesus deu uma palavra de cura e a pessoa foi curada ao longo do caminho. Outras, o cego, por exemplo, Jesus fez um lodo, né, passou nos olhos e curou aquela pessoa que estava enferma. Então, veja que a multiforma, né, de agir de Deus, do agir de Deus, citando esse exemplo de cura, isso nos dá um sinal importante para que a gente veja que o Senhor tem a sua forma própria de agir, de trazer cura para as pessoas. Não é porque Deus, de repente, me curou apenas com uma palavra de alguém, na hora, de forma instantânea, que isso deve acontecer com todas as pessoas. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Muitas vezes, Deus quer trabalhar na nossa vida, na nossa fé, né? E Ele é soberano. Tá? Então, muito cuidado para não pegar as nossas experiências pessoais e levar para o plano bíblico, substituindo a multiforma de Deus agir na nossa vida e na vida das pessoas que estão carentes do agir de Deus. Todos entenderam até aí? Então, vamos lá. Se ninguém falou nada aí, é porque está tudo ok. Daqui a pouco o Iago chega e vamos ter dúvidas. Né? Vamos em frente. A regra 5, queridos, diz o seguinte: os Professor, exemplos... Pois não? professor, quando você fala em interpretação, o que o senhor acha dos comentários bíblicos? Eles são bons ou eles não são como ajuda? Ou o senhor não recomenda? Vamos lá. Tem Boa... aqueles comentários do Bolinha Sim, lá, né? sim, sim. Nós vemos, né, várias Bíblias hoje, né, que existem Bíblias comentadas, né, e essas Bíblias, elas realmente assim têm a finalidade, eu vejo uma importância, né, porque facilita as pessoas mais leigas, com dificuldades, a interpretar a Bíblia. Porém, nós temos alguns problemas, né? Existem pessoas que ficam escravas daqueles comentários e não buscam se aprofundar nos textos, ou até mesmo devido à complexidade que é você colocar em prática a exegese, a hermenêutica, a pessoa simplesmente acha mais fácil ter acesso àqueles comentários e interpretar cada texto ali de acordo com aqueles comentários ali que nós temos. Eu vejo assim, existem muitos comentários que são muito úteis, né? Eu não descarto todos, porém nós temos que ter muito cuidado com aqueles comentários que pegam, né, as doutrinas de alguma denominação e jogam as suas interpretações, né, como sendo as únicas interpretações fiéis da palavra de Deus, colocando assim uma imposição para os seus leitores. Nós temos várias Bíblias, tem Bíblia aí com comentários financeiros,
existem Bíblias aí com a parte de dons espirituais, enfim. O áudio está cortando. Todo E mundo está me também, ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, também, irmão? também temos que tomar cuidado com esses comentários de teólogos que são progressistas, né? Exatamente. Então, nós temos que chegar a dar uma peneirada nisso aí. Eu não digo que são todos ruins, né? Eu digo assim, que nós temos bons comentários, mas temos comentários que eles são simplesmente a transmissão daquilo que aquela igreja, ou que aquela denominação, ou que aquela corrente teológica pensa a respeito de vários assuntos, né? E aí eles colocam como sendo a verdade absoluta, e a pessoa, por não ter conhecimento dessas regras, ou não dominam a exegese hermenêutica, simplesmente ficam presas a esses comentários e deixam de usufruir, vamos dizer assim, do máximo que a palavra de Deus pode trazer para as nossas vidas. Tá certo? Eu, particularmente, eu gosto muito da Bíblia Thompson, certo? Então, a Bíblia de Estudo Thompson eu acho muito boa, né? Mas já existem algumas Bíblias muito mais aí, recentes, de algumas denominações que foram lançadas recentemente, que eu já dei uma olhada e realmente eu não gostei muito, né? Então, eu prefiro os comentários muito mais. A Bíblia Shed é muito boa também. Enfim, nós temos que selecionar, né? Essa aí é uma opinião minha. Obrigado. Acho que vocês devem se aprofundar. A palavra de Deus diz que nós devemos analisar tudo e reter o que há de bom. Então, para o nosso conhecimento é bom você ver, né? Você pesquisar em outras Bíblias também, né? Para que você tenha realmente a noção real das diferenças, tá certo? Certo. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, devemos, e deve-se tudo isso estar aliado à nossa intimidade, né, com o Senhor, porque o Espírito Santo dirige o nosso Exatamente. preparo da pregação. Isso, exatamente. É por isso que a regra número 3 fala exatamente na fé salvadora e no Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é que vai confirmar no nosso coração se de repente, aquele comentário ele é pertinente, é aquilo que realmente a palavra de Deus traz para a gente ou não, né? Isso é muito importante. Como eu sempre digo, Bíblia é um livro espiritual. Então, deve ser interpretado da mesma forma, né, como ela realmente tem essa finalidade espiritual. Não pode ser como se fosse um livro de história, de geografia, ou até mesmo de matemática. Mas vamos para a regra 5. Né? Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Então, nós temos que ter assim muito cuidado. Né? Eu cito exemplo de algumas experiências que alguns homens de Deus, né, ao longo das passagens bíblicas no Velho Testamento e até mesmo no Novo Testamento, né, eles tiveram as suas próprias experiências, né, mas nós não podemos pegar essas experiências também deles como sendo algo absoluto. Como eu acabei de falar anteriormente, Deus ele trabalha de várias formas, né? E na vida de cada um de nós. Ele trabalhou na vida de Abraão porque tinha um projeto, né, eterno, tinha um projeto macro na vida de Abraão, na vida de Jacó ele já trabalhou de uma forma diferente, né? Na vida de Isaac de uma forma diferente, e assim nós vemos na vida de Sansão, enfim, na vida daqueles que foram chamados para o ministério de levar, né, ao povo aquilo que estava no coração de Deus, que eram os profetas. Então, aqueles profetas, né, eles tinham suas características próprias. Deus trabalhou na vida de cada um deles de forma diferente.
eles não foram iguais, eles não tiveram ministérios iguais. Deus trabalhou na vida deles de maneira diferente. Então, isso é muito importante, né? Os exemplos bíblicos, eles, quando são amparados por uma ordem divina específica, sim, eles nos alcançam, mas nós temos que ter o discernimento de entender que aquelas experiências, elas servem para nos edificar, mas não necessariamente a nossa experiência vai ser a experiência que aqueles homens tiveram com Deus, né? Deus, de repente, tem um projeto diferente para a vida de cada um de nós. Amém? Vamos em frente. A regra 6 diz que o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas. Isso é muito importante. O propósito principal da Bíblia é transformar a vida de cada um de nós, né? Não aumentar o nosso conhecimento. Tem gente que acha que apenas com a leitura da Bíblia, né, apenas lendo de forma didática, vai aumentar o seu conhecimento, né, a sua cultura. Nós temos que entender que a Bíblia é um livro que vai mudar. Juscelio, eu acho que é a sua internet, Juscelio. O pessoal está recebendo É, bem aqui. é a internet dele, Alcimar. A sua não tá cortando, não. Tá boa, né? Pois é. Ele colocou a mensagem aqui de estar cortando. Eu acho que é a internet dele que não está ajudando muito. Se porventura ele tiver dificuldade aí, viu, Juscelio? Se não tiver conseguindo aí, aquilo que você ficar com dúvida, você assiste depois no YouTube, tá? E aí tira a dúvida com a gente. Se você tiver alguma dúvida, meu celular no privado está à disposição, tá bom? Então, como eu falei, então assim, o propósito primário da Bíblia é transformar nossas vidas. Beleza. Então, a gente tem que chegar e ter esse entendimento, né? A palavra de Deus, ela sempre vai transformar nossa vida, sempre vai trazer algo, né? E não apenas para fim de conhecimento. O conhecimento vai chegar, vai com a leitura da palavra de Deus. Mas nós devemos sempre buscar algo para transformar a nossa vida dentro da palavra de Deus, que é um livro espiritual, né? A regra número 7, queridos, deixa eu atualizar aqui, regra 7, diz que cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Olha só, é aquilo que eu falei, né? Então, a pessoa pega aquelas Bíblias comentadas, né, com tudo já mastigado, e muitas vezes a pessoa fica limitada a essa interpretação e não busca ler e se aprofundar, né, naquilo que a palavra de Deus tem, né? Nós terminamos nos tornando preguiçosos, vamos dizer assim, para buscar, né, a interpretação genuína da palavra de Deus. As pessoas simplesmente, boa parte delas, não buscam mergulhar na palavra de Deus. Então, aqui, essa regra 7 diz que nós temos a responsabilidade de investigar. Se você lê algum comentário que, de repente, não soou muito bem para você, para os seus ouvidos, então, acho que você tem a obrigação de mergulhar na palavra e buscar verificar se aquilo que você recebeu realmente é o que a palavra de Deus está querendo transmitir para você e para a sua vida. Ok? Regra 8 diz o seguinte: a história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação das escrituras. A história da igreja é importante, é muito importante, né? Mas a história da igreja traz a própria experiência, né? A igreja primitiva, né, teve a sua própria experiência, e a nossa igreja hoje também tem, né, as suas próprias experiências também.
Deus, nós temos visto, né, nos últimos dias, vários outros desafios que a igreja tem passado, que de repente há alguns anos atrás, ou até mesmo na igreja primitiva, aqueles homens e mulheres, aqueles homens e aquelas mulheres, não tenham passado de repente. Nós vemos muita dificuldade hoje das pessoas entenderem a palavra de Deus. Mas por quê? Porque a sociedade tem pressionado a igreja a interpretar de maneira a aceitar alguns procedimentos que não estão na palavra de Deus, como, por exemplo, Romanos capítulo 1, que de maneira muito clara a palavra de Deus condena, né, algumas relações ilícitas. E hoje, simplesmente, existem alguns pastores que procuram, né, ter uma pregação mais aceitável a todos os seus públicos e têm negociado, têm flexibilizado aquilo que a palavra de Deus não flexibiliza. E isso é muito sério. Então, veja que a igreja hoje tem seus desafios, mas são desafios diferentes. Alguns anos atrás, de repente, há 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos essas pressões, mas hoje nós temos. Então, é bom que nós tenhamos esse entendimento, né? Que ao longo da história da igreja, esses desafios, essas novas realidades, elas passaram a surgir. Nós temos que ter a convicção, devemos ter a firmeza de permanecermos firmes na interpretação da palavra de Deus. Não podemos chegar e flexibilizar nossa exegese, nossa hermenêutica para agradar públicos, para encher igrejas e para ser aceitado pela sociedade nos dias de hoje. Nós não podemos cair nessa armadilha. Para isso que nós estamos estudando essa disciplina, e estudamos essa disciplina com muita responsabilidade, porque nós não podemos negociar. Se a palavra de Deus está sendo clara e objetiva em relação a determinado assunto, nós não podemos aceitar pressões externas da sociedade atual no sentido de fazer com que a nossa interpretação seja outra. Porque a palavra de Deus ela já foi transmitida de maneira muito clara e objetiva em relação a alguns assuntos. E não cabe a gente mudar. A regra número 9, nesses princípios gerais ainda, a última regra dos princípios gerais, as promessas de Deus na Bíblia, certo? A Bíblia toda, estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. Isso aí nós falamos agora há pouco, né? Então, as promessas, né? Os princípios, aquilo que é certo, aquilo que é errado, continua valendo para a gente. Não é porque nós estamos em momentos diferentes, um momento diferente da história da igreja, que nós temos que chegar e mudar. Então, aqui diz que a promessa de Deus permanece viva. Deus não mudou. Deus é imutável. Seu amor não muda, mas também a sua justiça não mudou. Então, não cabe a nós vemos hoje muitos teólogos e pastores que querem ser mais agradáveis, mais, entre aspas, amorosos do que o próprio Deus. Ah, não, porque em nome do amor se faz interpretações que não cabem, que a Bíblia não permite, que
que a Bíblia está trazendo de forma clara e literal, não cabendo nenhuma forma de interpretação diferente. A impureza continua sendo impureza. O adultério continua sendo adultério. E ponto final. Não cabe a gente chegar e ficar negociando esse tipo de coisa, porque a sociedade nos pressiona. Porque Deus não tem chamado pessoas covardes. Deus tem chamado a todos nós, vocês estão tendo acesso a esse conhecimento para que vocês sejam porta-vozes da palavra de Deus, interpretando a palavra como ela é, não cabendo qualquer negociação. Então, se vocês quiserem negociar lá na frente, vai ser por conta de vocês. Mas aqui, no Instituto Bíblico Atos, ninguém pregou para vocês negociarem nada, muito menos a palavra de Deus. Amém? Então, pessoal, vamos para os princípios gramaticais de interpretação, tá? Princípios gramaticais. Então, o primeiro princípio gramatical, né, que é o 10º, a escritura tem somente um sentido e deve ser tomada de forma literal. Então, se o texto ele é claro e objetivo, nós falamos agora há pouco, ele deve ser interpretado como ele é. Se lá está dizendo que tal prática é pecado, ponto final, é pecado. Foi pecado no passado e é pecado hoje, atualmente. Não cabe mudança. A próxima regra: interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Então, quando foi escrito aquele texto, qual era o aspecto social da época? O que é que estava acontecendo naquela época? Qual era a estrutura da sociedade naquela época? Isso é importante você buscar saber. Então, você busca entender isso aí, esse contexto social, político da época, e verifique em que, sob quais circunstâncias aquele escritor da Bíblia, inspirado por Deus, escreveu aquilo ali, e tente entender qual era o tempo, né, daquele autor, o que estava acontecendo. E você tem que entender qual o sentido que ele quis dar. Existem sentidos que eles são muito claros. Não precisa de muita exegese, não precisa de muita hermenêutica, porque são claros e objetivos. Né? Claros e objetivos. Quando a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não cabe a ninguém chegar a dizer, não, vamos fazer o bem, porque assim nós vamos ficando cada vez melhores, é isso que Deus quer. Não cabe isso, queridos. Não cabe essa interpretação, tá certo? Então, interprete as palavras no sentido que elas estão colocadas ali, de forma muito clara. Então, tem que ser a interpretação de maneira também muito clara e objetiva. Vamos para o número 12, que é a terceira aqui dos princípios gramaticais de interpretação. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Isso aí nós já falamos na aula passada sobre o contexto. Né? Verifique esse contexto, verifique, leia uma passagem, verifique o que está em todo o capítulo, leia em 3 versões diferentes, para ver o que é que altera, se algo vai alterar o sentido ali daquele texto. Verifique ali no início do livro qual era o contexto social em que aquele escritor estava ali desenvolvendo aquele texto. Enfim, vamos para
número 12, que é a terceira aqui dos princípios gramaticais de interpretação. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Isso aí nós já falamos na aula passada sobre o contexto, né? Verifique esse contexto, verifique, leia uma passagem, verifique o que está em todo o capítulo, leia em 3 versões diferentes para ver o que é que altera, se é um objeto que não tem vida, né? Como uma pedra. Pedra tem vida? Não tem. Certo? A pedra tem vida? Não tem. É usado para descrever um ser vivo, quando diz que Pedro era a pedra, que Jesus era a pedra de esquina, né? E Pedro também, né? Jesus usou esse termo para dizer que Pedro seria pedra, e o nome Pedro significa pedra. Então, na verdade, pedra aqui significa base, significa a estrutura que está sustentando Ô, pastor, aquela voltando atrás. construção. Desculpa aí, voltando atrás do texto e contexto. O contexto é os versículos antes e depois, ou também é algum livro depois que faz comparação com outro livro? Olha, o Entendeu? contexto ele é analisado de várias formas, tá certo? Vamos lá. Quem foi que fez a pergunta? Sério. Tá, vamos lá, Juscelio. O contexto, você lê um versículo, tá ok? Você lê um versículo, gerou dúvida em você. Então, você tem que chegar, pega aquele mesmo primeiro passo, pega aquele versículo que você leu, que está gerando dúvida. Primeiro, você tenta ver se você olhando pelo menos mais 2 ou 3 versões da Bíblia, aquele mesmo texto, ver se aquele texto mudando alguns termos consegue ficar mais claro para você. Por que isso? Porque às vezes você, ou eu, ou qualquer outra pessoa tem uma limitação, até mesmo no português. Existe um termo ali que você não sabe o que significa. E a Bíblia realmente traz textos ali e palavras que são palavras realmente muito formais. Infelizmente, atualmente, a galera aí, a rapaziada, não gosta da formalidade. Está numa linguagem ali de WhatsApp. E no WhatsApp começa a falar errado, começa a colocar palavras mais simples. E a Bíblia não é assim. Então, às vezes, esse pessoal tem dificuldade de ler um versículo e não vai entender. Porque, de repente, tem um termo ali naquele versículo que você não sabe qual é o seu significado. Mas, de repente, você lendo outras traduções da Bíblia, outras versões da Bíblia, você consegue entender aquele texto. Se depois de você analisar outras versões, você não conseguir ainda entender de forma literal o que está querendo dizer aquele texto, você passa a ver o que é que tem antes dele e o que é que tem depois dele. Ou seja, você lê o capítulo ao qual está inserido aquele versículo. E você vê se você lendo aquele capítulo como um todo, e aí aquele versículo é parte integrante desse todo, ver se aquilo ali vai clarear a tua mente. Não conseguiu ainda. Você dá uma olhada no livro. Vamos ver o que é esse livro, quem escreveu esse livro e qual era a posição dessa pessoa que escreveu o livro. Por exemplo, Paulo escreveu o livro aos Romanos. Então, você vai lá no início do livro aos Romanos, na carta aos Romanos, digo, e lá está toda a história ali do que estava acontecendo, como é que era a sociedade da época, a sociedade romana, entendeu? Então, talvez você, lendo essa parte introdutória, na abertura do livro, você consiga tirar as suas dúvidas. Então, tudo isso é análise contextual, é analisar o contexto, é verificar onde e o que era que o autor quis dizer naquela época que hoje é importante para mim nos dias atuais.
Tá certo? Então, o que é que o autor queria trazer para mim? Porque a Bíblia ela foi escrita para edificar as nossas vidas. Entendi. Então, ela tem que trazer uma verdade que vai edificar, que vai fazer com que eu ou permaneça naquilo que estou fazendo, ou que seja corrigido para mudar meu rumo. Entendeu aí, Juscelio? Entendi, obrigado. Amém. Obrigado. Então, vamos em frente. Então, a próxima regra, queridos, diz o seguinte: quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. Isso aqui vamos simplificar, né? Então, existem expressões que não caracterizam a coisa descrita realmente. Como eu já disse, existem expressões complicadas. Por exemplo, acepção. Tem gente que não sabe o que é acepção. Eu falo, não, acepção de pessoas, o que é isso? Então, se você não sabe o que significa acepção de pessoas, você já tem que chegar e ir lá no dicionário, tentar buscar, entender o significado da palavra, porque já não vai facilitar a tua compreensão. Isso aí, pastor. Quem falou, hein? Minha dificuldade é essa, por conta que meu estudo é... Meu estudo é pouco. Aí tem algumas palavras que eu não sei o significado, né? Aí a dificulta já quando vai ler a Bíblia. Por isso que você Eu vai sei ter que disso. estar no dicionário, as Eu palavras, né? sei disso. Tá bom, obrigado. Só que é o seguinte, deixa eu te dar uma boa notícia. Eu vou até, poxa, dizer a minha idade, né, cara, desse jeito. Mas na minha época que eu estudava, eu tinha que ir para uma biblioteca ficar folheando um livro imenso, desse tamanho aqui, ó, dessa grossura aqui, folheando, buscando significado, buscando, pesquisando. Hoje não, vocês aí que são mais jovens, chega ali e dá no Google, papai Google fala. Tem que ter cuidado com o papai Google, mas ele ajuda. E nós, na minha Entendi. época, acho que na época do Mário também não tinha isso. Não sei se o Mário está aí. Falou em idade, o Mário sumiu. Eu estou Mas aqui, meu escuta, irmão. Mário. Eu ia para a biblioteca pública também. Não era assim? Entendi, pastor. Não era assim na minha época? Na sua também? Pois é, você Era, entendeu, era. José? Então, É ali no 13 de maio que a gente ia. Passava horas e isso, horas lá. horas e horas para encontrar, muitas vezes, um significado ali de um termo, Verdade. quando não era um dicionário. Olha, o Luiz Carlos já foi muitas vezes, né? Já vi que não é só eu que estou velhinho aqui. Tem que ter vontade de aprender Então, e possa, né? pois é, então, pessoal, Eu então, também, José, pastor. Eu pois também. é, Eu ia para a amém, biblioteca. amém, glória a Deus. Então, já vi que não só eu que estou na idade boa. Então, pessoal, isso aí mostra o seguinte, que nós precisamos, viu, Juscelio? Você precisa estudar, né? Tá com o dicionário do lado, ler bastante para melhorar, entendeu? O seu léxico. Você sabe o que é léxico? Então, para você melhorar a sua cultura. Então, o estudo é importante. Então, ler mais. O pessoal hoje é preguiçoso para ler, entendeu? Ler mais livros, livros bons que edificam, ler a própria palavra, tem uma dificuldade no termo, busca a informação, entendeu? Verificar qual é o sentido, qual é o significado. Então, boa parte, eu falei isso porque eu sei que boa parte da dificuldade de interpretar está na limitação na língua portuguesa. E as pessoas não sabem o significado, porque a Bíblia é escrita numa linguagem extremamente culta. E as pessoas não estão acostumadas. Certo? Posso continuar? Pode, obrigado. Então, vamos em frente aqui. Vamos para a próxima regra, né? As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões. Isso aí eu já falei também em aulas anteriores. Parábola
é um, um panorama da sociedade daquela época, e Jesus, ele, para facilitar a compreensão das pessoas, ele utilizava parábolas para explicar coisas do reino de Deus. Então, ele sempre dizia: o reino de Deus é semelhante ao agricultor, porque tinha muitos agricultores naquela época. Então, para facilitar o entendimento, ele fazia uma comparação do reino de Deus com o exercício da profissão de agricultor. Mas aquilo ali é uma linguagem que ele estava usando para facilitar a compreensão. Então, uma dessas regras aqui é exatamente essa: nós temos que ter essa compreensão do que é uma parábola. O que é que Jesus estava fazendo? É um exemplo, Né? né, pastor? Um exemplo, não é isso? Exatamente. Tá? Então, quando ele chega, por exemplo, ele diz da luz. Você, onde é que fica a luz da sua casa, José? Fica embaixo do sofá? Embaixo da Não, mesa? em cima. Fica onde? Em Em cima. cima. Então, a luz ela não pode estar escondida. A luz tem que estar acima, tem que estar à mostra para poder iluminar o ambiente. Então, quando se traz essa explicação mais clara, olha só como facilita o entendimento, a compreensão das pessoas. Então, era isso que Jesus buscava. Ele usava muitas parábolas para facilitar. O público ali eram pescadores, eram agricultores, pessoas que não tinham tanto conhecimento. E quando Jesus falava sobre o reino de Deus, né, colocando como exemplo o dia a dia das pessoas, isso facilitava bastante a compreensão. Tá certo? E a última regra, né, seria interpretar as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal, histórico, a não ser que o contexto, a maneira como se cumpriram, indiquem claramente que tem um sentido simbólico. Ou seja, o Velho Testamento, primeiro nós temos que ter a compreensão que o Velho Testamento apontava para as coisas que iriam acontecer no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Então, quando nós lemos, né, as palavras de muitos profetas, por exemplo, o profeta messiânico, que é o Isaías, né? Então, ali Isaías estava dizendo como é que ia ser as características do Messias. Então, ele falava que ele ia ser sofredor, homem de dores. Então, ali ele estava apontando para Jesus. E isso era para facilitar, né, as pessoas identificarem Jesus. Então, por isso que elas são indesculpáveis. Ah, não, porque eu não consegui compreender, né, ou entender que era Jesus. Não. Deus, ele sabiamente mandou seus profetas, no caso de Jesus aí, principalmente Isaías. E Isaías relatou como é que o Messias ia chegar, né? E muitos judeus estavam esperando o Messias guerreiro, né, forte, aquela pessoa capaz de influenciar a política do Estado judeu. Então, isso não aconteceu. Na verdade, ele veio para uma outra libertação, para uma outra liberdade, uma liberdade espiritual. E o povo ainda estava só pensando aqui, nesse plano terreno. Então, por isso que muitos não reconheceram. Mas não foi por falta de revelação. Deus permitiu que os profetas revelassem Jesus, mostrassem como Jesus viria, tá certo? Então é muito importante ter essa compreensão do Velho Testamento. Vamos agora para os princípios históricos, né? Nós vimos então, voltando aqui, os princípios gerais, né? Os princípios gramaticais, e nós vamos agora para o próximo, que são os princípios históricos.
que já falei também bastante, mas nós vamos reforçar, né? O primeiro diz: desde que a Escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história da Bíblia. Ou seja, quando você lê o Velho Testamento, todo o contexto histórico, a história do povo hebreu, né? Como Deus chegou, se apresentou para Abraão, fez uma promessa, né? E ali nós vimos toda a trajetória de homens de Deus, sendo cada um naquela fase, cada um pegou uma fase, né, do homem. E o importante é que cada um buscou cumprir a sua missão. Alguns conseguiram, outros conseguiram parte da sua missão, né? Por exemplo, Moisés, né, poderia ter chegado até a Terra Prometida, mas não conseguiu, mas ele fez ali que ele se esforçou e aquilo que, enfim, ele teve a capacidade de conseguir, mas houve evoluções no povo de Deus, mas infelizmente ele não foi sobre a, a vida, né, sobre aquele tempo de Moisés ser o guia do povo. O povo chegou à Terra Prometida, mas a prova é Josué e Caleb ter esse prazer, né? Enfim, vejam como cada homem de Deus, mulher de Deus ao longo da história, né? Cada um foi importante, teve a sua importância, né? Então, esse contexto histórico é muito importante, porque isso faz com que a gente compreenda como é que tudo aconteceu, né? E a Bíblia ela tem que ser analisada como um todo. Ela não pode ser analisada apenas de forma separada. Tem gente que só gosta de ler o Novo Testamento, não gosta de ler o Velho. E aí muitas coisas a pessoa não consegue compreender, porque no Velho já vem mostrando aquilo ali que ia acontecer. O próximo princípio histórico de interpretação diz o seguinte: embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, isso nós já vimos que Deus se revelou progressivamente, e aí eu mostrei aí, né, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, enfim, os profetas, né? Deus foi se revelando de forma progressiva nas Escrituras. Tanto o Velho Testamento como o Novo são partes essenciais dessa revelação e formam uma unidade. Então, aquilo que eu falei, você não pode apenas interpretar ou buscar tão somente interpretações focando apenas no Novo Testamento ou então focando somente no Velho. Você tem que ler a Bíblia, entender ela como um livro único, embora tenha ali a velha aliança e a nova aliança, certo? Então, são partes essenciais dessa revelação e formam uma unidade. Isso é importante aí para você ter essa compreensão. A Bíblia é uma só, como um todo, de Gênesis e Apocalipse. E a última regra, através de princípios históricos, diz o seguinte, que os fatos ou acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais. Somente se as Escrituras assim os designarem, ou seja, os fatos e acontecimentos históricos, eles só são considerados como verdades espirituais se a Escritura, né, ela ela vier a dar essa ênfase em outros textos, em outras passagens, tá certo? Então, existem acontecimentos históricos que nós temos no Velho Testamento que apenas trazem aquele fato que ocorreu. Por exemplo, vamos citar aqui, né, que aconteceu com Noé, certo? Então, Noé foi chamado por Deus, o homem tinha caído, a iniquidade havia se multiplicado, enfim. Deus chamou, né, viu em Noé um homem
somente a Deus e pagou a missão para Noé. Fazer uma arca, colocar a sua família, colocar os animais lá e depois das águas do dilúvio, né, Deus pagou essa missão, vamos dizer assim, para Noé, para repovoar a terra. Certo? Então, vejam que isso aí é um acontecimento histórico, específico daquele momento, né, onde havia se multiplicado a iniquidade e que Deus, né, ficou extremamente triste com o que estava acontecendo, porque não era essa a finalidade, o homem não foi criado para isso, para desagradar a Deus. Mas Deus, na vida de Noé, ele criou uma oportunidade de refazer a sua criação. Isso quer dizer o seguinte, que foi um fato histórico, ele ocorreu de forma literal, realmente ocorreu, né? Mas ele trouxe ali uma realidade espiritual, né, que nos atingiu, porque houve se multiplicado a iniquidade e que Deus, né, ficou extremamente triste com o que estava acontecendo, porque não era essa a finalidade, o homem não foi criado para isso, para desastres espirituais. Mas desde que a Escritura assim venham a designar, certo? Então, existem acontecimentos puramente históricos na vida, mas existem acontecimentos históricos que trazem uma verdade espiritual, que se confirma lá na frente. Que é um exemplo, outro exemplo, o exemplo Poxa, fugiu a memória agora. O camarada vai ficando velho, é complicado. Mas, enfim, vê se vocês me ajudem aí. Vamos me ajudar. Que foi para a barriga do peixe. Quem foi que foi para a barriga do peixe, hein, Juscelio? Juscelio? Jonas. Isso, garoto. Profeta Isso. Jonas. Então, Jonas, você sabe que não existe um texto no Novo Testamento que fala sobre o sinal de Jonas, que foi Jesus, né? Aquele povo lá estava pedindo um novo sinal e Jesus chegou e disse, olha, não vou dar um novo sinal. Né? O sinal que vocês têm é o sinal do profeta Jonas. E que sinal é esse? Alguém sabe me dizer? Pode me ajudar nisso aí? Qual é o sinal de Jonas? Eu não sei do contexto. Eu não sei qual é o sinal. Eu sei que, assim... Tem que saber, meu irmão. Jonas Deus teve um propósito na vida de Jonas, não é isso? Quem é que está falando? Juscelio. Sim, diga aí, Juscelio. Deus teve um propósito na vida de Jonas, só que Jonas não queria levar o evangelho. Eu creio que é porque ele conhecia muito aquela cidade. É de Nínive, né? Nínive, não é isso? A cidade. Eu acho Mas que só que é o tinha... seguinte. Juscelio. Quando Jesus falou sobre o sinal do profeta Jonas, ele quis apontar para algo que ia acontecer com ele, Jesus, que aconteceu com Jonas e que aconteceu com Jesus. Você consegue observar o que aconteceu com Jonas e que aconteceu com Jesus, que foi algo semelhante? Você está dando para entender como é importante a gente pegar um texto e interpretar, vendo eles como parte integrante, não como algo separado? Então, quando Jonas... Vamos lá, você vai compreender. Então, qual foi o sinal? O sinal foi que o seguinte, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Vou pegar você agora. Entendeu? Jesus ficou 3 dias e 3 dias no... Ou foi 3 noites, sei lá. 3 dias, né? E ele foi... Ele ressuscitou. E Jonas, da mesma forma,
ele pegou, tá certo? Estava dentro da barriga do peixe, foi posto para fora, tá certo? Ou seja, ressuscitou praticamente, né? Ressuscitou e foi e cumpriu a sua missão. Da mesma forma, Jesus passou 3 dias ali, ressuscitou e cumpriu a sua missão. Entendi. Então, esse era o sinal que Jesus estava dizendo. O pastor, mas não tem uma passagem que fala assim, que como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, Jesus esteve no coração da terra? Não tem essa Mas passagem? não é esse texto que eu estou te falando, garoto. É esse texto. Uhum. Você entendeu? Exatamente esse texto, que foi Jesus que falou. Porque aqueles homens, os judeus, estavam querendo sinais. E Jesus disse que não ia dar outro sinal. Porque o que ocorreu com o profeta Jonas, isso é mais uma confirmação do que aconteceu no velho, apontava para o novo. Então, Jesus disse que não ia dar outro sinal. Entendeu aí? Entendi. Então, é isso aí, galera. Vamos para os princípios teológicos, para a gente encerrar. Eu pretendo pegar direto aqui, pessoal, acho que em mais 20 minutos a gente termina. Eu preciso terminar um pouquinho mais cedo hoje. Tá certo, pastor Mário? Texto. Você entendeu? Exatamente esse texto, que foi Jesus que falou. Porque aqueles homens, os judeus, estavam querendo sinais. E Jesus disse que não ia dar outro sinal. Porque o que ocorreu com o profeta Jonas, isso é mais uma confirmação do que aconteceu no velho, apontava para o novo. Então, Jesus disse que não ia dar outro sinal. Entendeu aí? Entendi. Entende gramaticalmente, certo? Dentro da sua língua. Algum texto, você tem que ver que, de repente, você está precisando, né, se aprofundar um pouquinho no português, estudar, né? Dar uma lida numa gramática, saber o que é um substantivo, um adjetivo, tá certo? Antes de você chegar e ler aquele texto. De repente, vai facilitar bastante, certo? Então, você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreender teologicamente. Isso é fundamental, tá? Então, muita coisa que a gente está repetindo. Mas vamos lá. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resuma e inclua tudo que a Escritura diz sobre ela. Isso é muito importante. Então, uma doutrina ela tem que estar seguindo, tem que estar seguindo todo um contexto, certo? Todo um contexto tem que chegar e